Abra sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Hoje em dia você não ouve mais as folhas da Bíblia passando, né? Agora você ouve só os botãozinhos do celular, dos tablets, né? Só abrindo a palavra de Deus, né? Quem abriu diz amém. O título da minha palavra que hoje que eu vou ministrar são 38 anos. Fala a pessoa do seu lado, 38 anos. A palavra de Deus diz assim: está muito agitada ainda, hein? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, fala imediatamente. O homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que lhe fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito? Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Amém? Feche os seus olhos, quero orar. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra, Senhor, ela é eficaz. Senhor, a tua palavra separa espírito de alma, a tua palavra que traz vida, que transforma, que restaura, a tua palavra que nos traz da tua graça, do teu mover. Por isso vem nessa noite, Senhor, sobre nós. Senhor, vem sobre cada coração como terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, ó Deus, frutifique, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém com mais força? Amém? Irmãos, o tema 38 anos, porque esse homem ficou 38 anos esperando uma bênção. 38 anos esperando o manifestar de Deus sobre a vida dele. Eu não sei se você sabe, mas Betesda significa casa de misericórdia. Fala para o seu irmão assim: Betesda é a casa de misericórdia. Quantos aqui entendem que você encontrou a misericórdia de Deus dentro da igreja? Amém? A igreja é o lugar da misericórdia. Betesda significa a casa da misericórdia. Mas, interessante, aquele homem estava no lugar chamado casa de misericórdia, mas mesmo assim, ele ficou 38 anos esperando a misericórdia de Deus se manifestar sobre a vida dele. 38 anos aguardando. Por que será que mesmo dentro da casa de Deus,
a igreja, tem pessoas que não recebem a bênção de Deus. Por que será? Por que será que tem pessoas que aguardam, esperam, estão esperando, passou 1, 2, 3 anos, mas não recebeu a bênção de Deus que está preparada para ela? Sabe, a história desse paralítico em Betesda é uma resposta, é uma boa resposta para nós mostrarmos e compararmos boa parte da vida daquele homem, para nós analisarmos a nossa vida, para ver como se encontra a nossa situação. Por que será que nós não recebemos aquilo que Deus tem para manifestar sobre nós? Deus tem uma abundante graça e uma abundante misericórdia, amém, irmãos? A misericórdia dele se renovou nessa manhã, e a misericórdia dele é pouco perto da graça abundante que ele tem para derramar sobre a nossa vida. Sabe, nós vimos, quantos aqui já viram a abundante graça do Senhor sobre a sua vida? Amém? Quantos aqui já experimentaram o favor de Deus? E já foram abençoados, pelo menos em uma área na sua vida? Amém? Cada um de nós já foi abençoado pelo menos uma vez nas nossas vidas. De certa forma, se nós formos olhar nessa área, o que aconteceu? Você conquistou a misericórdia de Deus. Amém? Você conquistou a misericórdia de Deus. Então vou falar algo para você. Você está no lugar certo para receber a bênção de Deus. Para você receber aquilo que Deus tem que estar, você precisa estar dentro da casa de misericórdia. E a casa de misericórdia tem a ver, sabe com o quê? Com a igreja. Não estou falando desse prédio aqui. Ficou muito bonito o prédio, amém, irmãos? Mas eu quero dizer que a igreja, cutuca o seu irmão, fala para o seu irmão, a igreja é você. Fala, você é o templo vivo do Senhor. Sabe, eu quero dizer que quando você está encaixado na igreja, você está encaixado com os irmãos, você está no lugar de descanso. Você está no lugar, sabe do quê? De refrigério. Você está no lugar onde os braços do Pai estão estendidos para você e para mim. Os braços dos pais estão onde? Está estendido para quem? Para a igreja. E a igreja de quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Agora, talvez se nós não recebamos, ou melhor, nós não recebemos ainda aquilo que Deus tem para nós, talvez ainda não seja a hora. Talvez não é a hora ainda, mas eu quero dizer que a maioria dos casos que você ainda não recebeu aquilo que Deus tem para você, tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a questão de posicionamentos. Talvez você não recebeu ainda porque você ainda não teve o posicionamento correto que você precisa ter para receber aquilo que Deus tem para você. Esse homem demorou 38 anos para receber. Sabe por quê? Porque ele tinha posicionamentos errados. Posicionamentos errados. Formas erradas de se posicionar. Ele estava dentro da igreja, sim ou não? Ele estava dentro da casa de misericórdia. Betesda significa a casa de misericórdia. Ele estava ali dentro. Ele estava ali, mas não tinha recebido aquilo que Deus tinha para ele. Por quê? Por causa de posicionamentos errados. Sabe, eu quero dizer fala assim para o seu irmão assim, não fique esperando 38 anos. Sabe o que muitas vezes acontece? Você vê uma pessoa que chegou na igreja faz um mês. Ela chegou faz um mês lá na célula. Aí aquilo que você já está orando faz 3 anos. 3, 4 anos. Aí a pessoa chegou na célula faz 2 meses. Aí ela vai e recebe. E você olha para ela e fala assim, que é isso? Mas ela já recebeu? E eu ainda estou aqui? Como é que é isso? Você vê as pessoas recebendo e você vai ficando para trás. E aí, por que será? A palavra aqui diz que esse homem, vinham pessoas, dias após dias, muitos passavam à sua frente, iam sendo curados, iam sendo restaurados, iam sendo abençoados,
E ele ficou 38 anos. Você lembra alguma outra situação que ficaram esperando 38 anos e no final das contas ainda não foram abençoados? Quem lembra uma situação para me dizer na Bíblia? O deserto. 38 anos no deserto. 38 anos esperando a bênção de Deus. Só que os 38 anos que eles ficaram ali, eles ficaram 38 anos por quê? Porque tinham um posicionamento errado. Um posicionamento errado. Então o que eu quero falar? Às vezes você está aqui dentro da igreja, você está conectado na célula, você está conectado com o corpo de Cristo, só que o seu posicionamento é um posicionamento errado. É um posicionamento errado. E eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus qual era o posicionamento desse homem. Qual era o posicionamento errado dele? Você acha que Deus queria curá-lo? Sim ou não? Você acha que Deus quer te abençoar? Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Sabe, toda vez que você vê 38 anos na Bíblia, isso fala de uma resposta errada. 38 anos aponta para uma resposta errada. Deus queria levar para Canaã o povo. Terra que emana leite e mel. Sim ou não? Fala para o seu irmão, Deus quer te levar para a terra que emana leite e mel. Sabe como que o povo via a terra? Você sabe o que eles declararam sobre a mesma terra que emana leite e mel? Eles falavam assim: essa terra devora os seus moradores. A terra que emana leite e mel, olha como é que eles estavam enxergando. A mesma terra, uma terra que devora os seus moradores. Posicionamento errado. Forma de ver errada. Contorcida, distorcida. Mas qual que era o contexto daquele homem ali? Qual que era o contexto dele? A Bíblia diz que ele estava ali já há 38 anos. Eu imagino que alguém ficar 38 anos no mesmo lugar. Você tem noção que são 38 anos? E talvez ele fosse o homem mais antigo que tivesse ali, do lado do tanque de Betesda. Talvez ele fosse um dos mais antigos, né? Nós podemos dizer que esse homem era perseverante, sim ou não? Ele era perseverante. Ele era um homem perseverante. Por quê? Ficar 38 anos ali. Agora, eu quero perguntar, será que ele tinha outra opção de vida para ele? Será que ele tinha outra opção de vida? Afinal de contas, o que? Ele era paralítico. Ele era alguém que tinha uma enfermidade. E ele estava ali aguardando a bênção para ser curado. E como eu falei, tempo após tempo as pessoas vinham, eram curadas na frente dele, e ele continuava paralítico. É como eu contei, talvez alguém lá na sua célula chegou, recebeu a cura, recebeu uma restauração, recebeu uma bênção do Senhor, e foi passando na frente. Esse homem aqui, só para vocês terem uma ideia, quando ele pensava que ia chegar a hora dele, outro chegava antes, e assim ia ficando. E assim ia ficando. 1, 2, 3, 30, 38 anos. Só que uma coisa ele percebia. Ele sabia que mesmo o lugar onde ele tinha que estar, irmãos, presta atenção, era ali. Ele sabia que era ali. Ele sabia que eles tinham que estar ali, porque ali era o lugar onde a bênção de Deus se manifestava. Onde aquilo que Deus queria fazer para a vida dele, iria acontecer. A única oportunidade de cura dele estava ali. Então ele entendia, é melhor eu ficar aqui mesmo. Sabe, isso aqui é muitas vezes o que acontece conosco. Nós estamos na igreja, sabe? Nós estamos na igreja e estamos atrás das bênçãos do Senhor. Tempo após tempo, nós vemos as pessoas serem abençoadas, vemos as pessoas serem transformadas, nós vemos os milagres acontecerem na vida das pessoas, porém as nossas coisas não acontecem. E aí? Só que aí nós não vamos embora.
nós continuamos na igreja, sim ou não? Nós continuamos, não vamos embora. Por quê? Porque nós sabemos se dentro da igreja, as coisas ainda não acontecem, imagina fora. Se dentro da igreja ainda há dificuldade para determinadas coisas acontecer, imagina você fora, lá no mundão. Como é que é isso? Como é que as coisas vão se comportar dentro desse sentido? Então eu quero dizer, lá fora não existe a mínima chance. Não existe a mínima chance de haver restauração. Não existe a mínima chance de, muitas vezes, Deus vai usar os médicos? Vai. Mas eu quero dizer, determinadas coisas que têm a ver com valores da eternidade, só vão acontecer nas nossas vidas, quando nós entendemos que isso acontece dentro da igreja, com posicionamentos corretos. Posicionamentos corretos. Sabe, aquele homem disse que não havia ninguém que o ajudasse a descer o poço. Isso já fazia 38 anos, você imagina. Não tinha uma alma para ajudar um homem. 38 anos. 38 anos, não tinha ninguém para ajudar ele. Será que aquele homem não tinha nenhum parente? Talvez ele não tinha nenhum parente, né? Os pais, os irmãos, né? Já tinham morrido, os primos, tios. Todo mundo já tivesse morrido. Quem que acha que a história desse homem é triste demais? História triste, não é uma história muito triste? 38 anos, não tinha ninguém para colocar ele lá quando o anjo descesse nas águas, mexesse as águas para que ele fosse curado. Talvez fosse uma história muito triste. Uma história triste. Mas também nós podemos pensar o seguinte: que ele tivesse parentes e que sua família estivesse bem viva. Mas por que será nesse caso, se a gente olhar, por que será que eles não ajudavam ele? No caso dele não ter família, sabe, de repente ele tem família. Mas no caso, de repente, vamos pensar que ele não tinha. Será que esse homem não tinha nenhuma amizade? Será que durante 38 anos ele nunca fez um amigo? Não tinha ninguém? Ninguém para ajudá-lo? O que você acha? Pelo jeito não. Que a palavra está mostrando que não tinha ninguém. Será que não tinha ninguém que podia se compadecer daquele homem? Eu quero dizer que, para você pensar nisso, sabe por quê? Diante de toda essa situação, nós podemos chegar a uma definição. Esse homem, ele tinha problema de relacionamento. Ele tinha problema de se relacionar com as pessoas. Nós podemos chegar a uma posição, sabe do quê? Que as pessoas se afastaram daquele homem. Porque ninguém conseguia viver perto dele. Não conseguia, tinha problema o quê? De relacionamento. Sabe por quê? Porque aquele homem era alguém que vivia à sombra dos seus pecados passados. Vivia à sombra dos seus pecados passados. Ele vivia ali na sombra dos seus pecados. Sabe por quê? Jesus falou para ele, nós lemos no texto, que perdoados são os seus pecados. Vai e não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Jesus falou isso para ele. Jesus falou isso para ele. Então, o que nós vimos? Ele era alguém que, na situação onde ele estava, ele se tornou alguém muito amargo. Alguém ressentido. Alguém que não conseguia ter relacionamento com ninguém. Vivia à sombra do seu pecado do passado. Nós podemos dizer que esse homem era alguém intratável. Alguém intratável. Era complicado lidar com ele. Talvez seja por isso que ninguém se prontificava a ajudá-lo. Ele estava no lugar certo, irmão? Sim ou não? Na casa de misericórdia. Mas sabe o que acontece? Ele estava no lugar certo, mas com uma atitude completamente errada. Com uma atitude completamente errada. Você pode estar dentro da igreja, mas você pode estar tendo uma atitude totalmente errada. Totalmente errada. O que é ter uma atitude totalmente errada?
você ainda não caiu em si. Você ainda não se enxergou. Sabe o que é cair em si? Cair em si quando você enxerga, como o filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Como é que aquele menino lá saiu de casa, foi lá, começou a viver a vida do jeito que ele queria. Aí sabe o que aconteceu? Dentro daquela situação, chegou uma hora que ele caiu em si, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, tem uma vida muito melhor me esperando. Ele caiu em si, ele enxergou. Ele enxergou, falou assim: eu vou aqui continuar comendo a comida dos porcos? Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Caiu em si, enxergou. Outra história que a palavra de Deus nos ensina e mostra: Davi. Davi já era rei. E um dia, a palavra de Deus diz que ele estava fora do lugar onde deveria estar. A Bíblia diz que no tempo que os reis estavam na guerra, Davi saiu para passear. E quando ele saiu para passear, ele viu uma mulher muito formosa. E ele olhou para aquela mulher e desejou aquela mulher. Betseba. Só que aquela mulher era casada. O que ele fez como rei? Ele foi lá, adulterou. Ela engravidou. Sabe o que ele fez? Mandou matar quem? O marido dela. Mandou matar o marido dela. E Davi era rei. Entrou no pecado? Entrou. Cometeu uma série de coisas? Cometeu. Ele tinha enxergado a atitude dele? Não. Ele não tinha caído em si. O cair em si é isso. Só que um dia, chegou lá um profeta, o profeta Natã, chegou diante dele, contou uma história para ele, que um homem muito poderoso tinha roubado a ovelha de um homem mais pobre e mais fraco. E contou para ele essa história. E Davi ficou indignado com esse homem que roubou a ovelha. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: esse homem é digno de morte. E Natã olhou para ele e falou assim: esse homem é você. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi caiu em si. Olha como é que ele caiu em si. Abra lá no Salmos 32, só para você ver o que ele fala. Salmos capítulo 32. A partir do versículo 3, olha o que ele fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Nós vimos que Davi caiu em si. Davi caiu em si. Davi se enxergou. Quero perguntar para você: você tem se enxergado? Você tem se enxergado? Nós precisamos nos enxergar, irmãos. Nós precisamos nos enxergar. É interessante que Jesus pergunta para o homem. Jesus dá a primeira oportunidade para aquele homem. E Jesus pergunta para ele. O que Jesus perguntou para ele? Acabamos de ler o texto. O que Jesus pergunta para ele? Está ali no versículo 5. O que Jesus perguntou, igreja? Queres ser? Fala assim: queres ser curado? Pergunta para o seu irmão assim: queres ser abençoado? Foi a pergunta. Jesus perguntou para um paralítico que estava na porta do tanque de Betesda. Perguntou para ele assim: você quer ser curado? Quem acha que essa pergunta de Jesus para esse homem foi uma pergunta muito óbvia? Foi óbvio ou não foi? Uma pergunta extremamente óbvia. Imagina, o homem estava ali.
Jesus conhecia a situação dele e ainda vem perguntar para ele: você quer ser curado? Parece óbvio a pergunta de Jesus. Sabe, só que o posicionamento daquele homem era errado. E ele sabia disso. Jesus sabia que o posicionamento daquele homem era errado. Você acha que Jesus sabia ou não, irmãos? O que Jesus estava perguntando para ele? Você quer ser curado? O que será que significava essa pergunta de Jesus para ele? Se realmente você quer ser curado, então você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa mudar. É o que Jesus estava falando para aquele homem. Se ele quisesse ser curado, ele precisava mudar. Mudar o quê? Sabe, muitas vezes nós temos o hábito de acostumar com o nosso problema. Nós acostumamos com a nossa forma de ser. Nós acostumamos com o nosso jeito. Com o nosso problema. Você tem um probleminha de estimação? Você já acostumou com ele, já faz parte do seu dia a dia. Ele anda com você, para cima e para baixo. Como é que é isso aí? Como é que funciona na sua vida o seu problema que você já aceita normalmente? Certa vez contou a história de um adolescente. Esse adolescente, ele era muito preguiçoso, né? Aí ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, você tem aí remédio? Você tem aí soro antiofídico para picada de cobra? A mãe falou: o que aconteceu, menino? Você foi picado por uma cobra? Não, mãe, sabe o que é? É que ela está vindo na minha direção. Ela está vindo na minha direção. Né? Então muitas vezes nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Assim são muitos de nós, irmãos. Nós vemos a cobra se aproximar e nós não temos disposição de afastar, ou de, no mínimo, correr dela. Nós aceitamos nas nossas vidas aquilo que é completamente dispensável. Nós convivemos com algo ruim. Nós convivemos com coisas nas nossas vidas que nós aprendemos a acostumar com elas. E aí sabe o que acontece? Nós não nos importamos. Mas sabe o que acontece? Jesus quer perguntar para você nessa noite: realmente você quer ser curado? Jesus perguntou, ele deu a primeira oportunidade para aquele homem. Se você realmente quer ser curado, então muda a sua atitude e aceita o processo de cura. E quero falar algo para você: cuidado com os 38 anos. Alguém tem alguma dúvida que Jesus quer curar? Sim ou não? Jesus quer curar? Sim ou não? Sim. Jesus quer transformar? Sim ou não? Então olha para o seu irmão e fala assim: então aceite aquilo que Jesus tem para a sua vida. Amém? Agora, qual que foi a resposta desse homem? Qual que foi a resposta dele? Vamos lá no capítulo 5, no versículo 7. Lá, João 5, 7. Vamos ver qual que foi a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa foi a resposta dele, sim ou não? Qual que deveria ser a resposta dele para Jesus? Você quer ser curado? Sim, eu quero ser curado, Jesus. Eu desejo ser curado, Jesus. Mas sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim: Jesus, não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar, Jesus. Tem ninguém para me ajudar a descer as águas. Sabe o que está embutido aqui nessas palavras dele? Um coração amargurado. Um coração de alguém que tinha problema com as pessoas. Alguém que tinha problema com as pessoas.
o coração amargurado. Sabe por quê? Ele não enxergava o problema dele. Jesus estava querendo curar ele, mas ele estava dizendo assim: sabe por que eu estou assim? Sabe por que a minha vida está desse jeito? É por causa do meu marido. Sabe por que a minha vida está desse jeito? É por causa do meu líder de célula. Por isso que eu estou aqui desse jeito. Ninguém vem me visitar. Ninguém foi na minha casa. Eu já vim aqui na igreja do Capão faz 2 domingos, ou melhor, só um. E ninguém veio me visitar. Eu já estou lá eu moro do lado daquele líder. E ele nunca veio falar comigo. Sabe, era essa a atitude dele. O posicionamento dele. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? A responsabilidade de eu estar assim é de outras pessoas. A responsabilidade de eu estar desse jeito aqui paralítico, há 38 anos, é de outras pessoas. É responsabilidade dos outros. É como se os outros fossem responsáveis pela situação dele. Agora, o foco dele estava totalmente errado. Talvez seja por isso que ele ficou ali 38 anos. Você precisa entender, talvez você esteja passando a situação que você está passando e não tem recebido do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem olhado e colocado a culpa em outras pessoas. Jesus já virou para você e falou assim: eu quero te transformar, eu quero te restaurar, eu quero te curar. Aí sabe o que acontece? Eu quero que o seu casamento seja uma bênção. Eu quero que você tenha um relacionamento bem bom com a sua esposa. Mas sabe o que acontece? Aí o esposo fala assim: mas o problema é ela. E o marido fala assim, e a esposa fala assim: o problema é ele. Então está tudo ruim, sabe por quê? Porque o problema é um, o problema é o outro. Aí sabe o que acontece? Aí não acontece. Porque no fundo, sabe o que está acontecendo? Está rejeitando o manifestar da graça e do fluir de Deus. Isso que nós precisamos ter claro. Não é isso que nós fazemos de vez em sempre? Sim ou não? De vez em sempre, né? Colocamos a culpa onde? Dos nossos problemas nos outros. E quando nós colocamos a culpa dos nossos problemas nos outros, nós perdemos o foco. Aquele homem, ele perdeu tanto foco. Ele perdeu tanto foco que Jesus queria curá-lo. E perguntou a ele assim, ele nem disse que queria ser curado. Sabe o que ele começou? Ele começou a lamuriar, a lamentar, a reclamar da vida. Era tanto tempo que ele ficou esperando que ele esqueceu o motivo. Ele até esqueceu o motivo porque ele estava ali. Esqueceu o motivo até, porque ele começou a reclamar: ninguém me ajuda, ninguém faz as coisas para mim, ninguém olha para mim, ninguém me abençoa, eu estou desempregado já, né? E ninguém vem trazer uma cesta básica aqui na minha casa, né? Então está ali, ele perdeu tanto foco, que ele perdeu a direção daquilo que realmente viria acontecer. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Sabe, Jesus pergunta para você: você quer a bênção sobre a sua vida? Eu quero dizer para você, o seu problema não é o outro. Fala assim: o meu problema não é o outro. Se você pensa que seu problema é o outro, eu vou dizer para você, o seu problema é esse. Você achar que o problema é o outro. Esse é o verdadeiro problema que você tem. Esse é seu verdadeiro problema. Você achar que a circunstância ou a situação tem o poder de mudar toda a sua vida. Sabe, seu chefe não é intratável. Você ainda que não aprendeu a lidar com ele. Sabe, eu quero falar para você, não perca tempo lamuriando, lambendo ferida, desculpa o termo. Dê a resposta certa. Qual que era a resposta certa? Jesus, eu quero ser curado. Talvez você tenha feito isso e tenha jogado a culpa muitas vezes nos outros. Mas eu quero dizer, é tempo de você mudar a situação. E você olhar para o Senhor. E você insistir diante do Senhor. E falar: Senhor, eu quero ser curado.
E eu quero dizer, se você mudar seu foco, você mudar sua direção, eu quero dizer que quando você clamar diante do Senhor, as suas taças vão começar a encher em oração diante dEle. E aquilo que Ele tem derramar sobre a sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Quantos creem nisso? Então nós precisamos enxergar dessa forma. Não perca tempo reclamando. Não perca tempo lamuriando. E o que Jesus respondeu para aquele homem? Depois que ele falou. Jesus falou para ele assim: levanta-te, toma teu leito e anda. Amém? Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo para ele assim: que o problema dele era dele e não dos outros. Era isso que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Porque Jesus virou e falou assim: levanta, meu. Para de ficar aí, ó. Levanta. Levanta logo. Se dispõe a resolver o seu problema. Levanta. Sai da posição onde você está. Em outras palavras, está dizendo para você: levanta. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Em seguida, Jesus virou e falou assim: toma o teu leito. Não é o meu leito, é o teu leito. Toma o teu leito. É o teu problema. Jesus, em outras palavras, está dizendo: você é o problema. Estava dizendo para ele: toma o teu leito. O problema é seu. É teu leito. Não é dos outros, é seu. E para finalizar isso, Jesus virou e falou assim: anda. Faça alguma coisa. Não fique parado esperando que alguém faça por você. As consequências estão sobre você. E sobre você, quem você ama. Presta atenção. Aquilo que não muda na sua vida tem consequências sobre a sua vida. Sobre a minha vida, aquilo que não há transformação. E tem consequências sobre a vida de outras pessoas que nos amam. Os que estão à nossa volta. Jesus podia ter compactuado com aquele homem, né? Jesus podia ter falado assim: coitadinho, judiação. Quando alguém chega para você lamuriando e reclamando, qual a primeira coisa que você faz? Coitado. Tão coitadinho, né? Está ali, 38 anos, naquela situação. 38 anos ali, mas Jesus não. Sabe, eu quero dizer, Jesus quer resolver o problema. O Espírito de Cristo não posterga a situação. Ele resolve de uma vez por todas as coisas. Levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Pergunta para o seu irmão assim: o que você está esperando? Você já conheceu alguém que você vai numa reunião, você vai em qual lugar, você vai conversar com ela, você chega animado, mas na hora que você sai assim. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Você chega animado, mas você sai desanimado. Aqui deve ter alguém. Quando eu era pequeno, eu viajava para o interior e ficava no sítio 2 meses lá. Em algumas vezes aí eu andava o tempo inteiro descalço. E eu pegava bicho de pé. Quem já pegou bicho de pé aqui? Eu já peguei bicho de pé. Bicho de pé é coisa de gente aqui do interior. E geralmente isso acontece quando tem porco. Não é muito higiênico não, mas era menino, peguei. Mas o bicho de pé dá uma coceira tão gostosa. Quem já pegou bicho de pé sabe o que eu estou falando. Mas é uma coceira tão boa. Sabe aquela coceira que você fica coçando e o negócio é bom? Mas sabe o que acontece? O bicho do pé, ele vai comendo a carne. Ele vai comendo a carne. A ponto de se deixar, ele come o pé inteiro. Só que a coceira é boa. Tem gente que está com o bicho de pé dentro e está lá com aquela coceira da posição do pecado e da atitude, mas não muda. Não muda. Não transforma. A pessoa está distraída com a coceira, esquece
o bicho de pé. Não toma uma atitude. Sabe, essa foi a segunda chance que Jesus deu para aquele homem. A primeira foi quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? A primeira resposta dele foi errada. Não. Errada. Resposta errada. Perdeu a chance de ser curado. Já era. Primeira resposta dele, perdeu a chance. Agora o Senhor deu outra oportunidade. Fala, o Senhor é um Deus de segunda oportunidade. Sabe, nosso Deus é um Deus de segunda chance, irmãos. E quero falar algo para você. Jesus virou para ele e falou assim: levanta, toma o teu leito e anda. Deus quer sempre nos dar uma nova oportunidade. Fala para o seu irmão, não perca as oportunidades de Deus. Só que daquela vez o que aconteceu? O homem fez o que Jesus mandou. Você tem feito o que Jesus tem mandado você fazer? Você sabe por que ele foi curado instantaneamente? Ele foi curado instantaneamente porque ele obedeceu ao Senhor. Você quer a bênção de Deus? Então obedeça. Você quer ser curado? Obedeça. Você quer transformação dentro de alguma área na sua vida? Obedeça. O contrário da obediência chama-se pecado. Você quer tomar posse da sua bênção? Obedeça. Você sabe que tem alguma coisa que você precisa fazer para que a situação se resolva? Faça. Tem alguma coisa que você precisa confessar para alguém? Confesse, mas mude de vida para que você possa ser abençoado. Mude de vida. Se você postergar a obediência, você vai postergar a bênção. Vai postergar a bênção. Só que sabe o que aconteceu? Deus quer derramar bênção sobre nós, sim ou não? Só que depois que esse homem foi curado, ele foi curado? Sim, sabe o que perguntaram para ele? Quem te curou? Perguntaram para ele, falaram assim, quem que te curou? Ele sabia? Sim ou não? Ele não sabia quem tinha curado ele. Esse é um problema sério dentro da igreja, irmãos. Esse é um problema sério. As pessoas, elas estão olhando apenas para as suas bênçãos. Depois que ela é abençoada, depois que ela recebeu, elas não se preocupam em estar com Jesus. Não se preocupam em conhecer Jesus. Aquele homem foi curado. Jesus continuou seu caminho. E o homem continuou o seu. Porém, sem Jesus. Aí perguntaram para ele assim: mas quem que esse te curou? Ele não sabia responder nada. Ele não tinha nada a falar. Quantos lembram daquele cego de nascença que Jesus curou? Ele sabia falar de Jesus? Não. Ele tinha a bênção, mas ele não tinha o que? O Senhor das bênçãos. O que você quer? Você quer a bênção ou o Senhor das bênçãos? Pergunta para o seu irmão, você quer a bênção ou o Senhor das bênçãos? Pergunta assim, isso tem acontecido com você? Sabe, às vezes você pode estar tão preocupado com a bênção de Deus na sua vida que você perde Jesus. Sabe, Jesus continuou o caminho dele. E você ainda não acha mais o seu caminho. A única coisa que ficou foi a bênção. Mas a presença gloriosa do Senhor foi embora. Sabe, quantos são salvos e param? A pessoa aceitou Jesus, entregou sua vida, é salvo e parou. A vida não continuou. Jesus continuou, mas ele não. Quantos são libertos de algo na vida e param? Mas Jesus continua. Quantos se casam, irmãos? A pessoa clamava pelo casamento, orava para casar. Aí o que acontecia? Casou. O que aconteceu? Parou. Pessoas oram para ter filhos. Aí elas são abençoadas com os filhos. Aí param. Para a vida.
deseja ser um líder de célula. Aí ele se torna um líder de célula. Depois que ele se torna um líder de célula, ele para ali. Ele não vai além. Ele não deseja crescer, avançar. Mas Jesus continua. Fala para o seu irmão assim: Jesus continua. Quero falar para você que a graça do Senhor é melhor que a vida. A vida eterna é conhecer a Deus. Eu não sei se você tem noção, mas nós vamos passar toda a nossa eternidade conhecendo a Deus. E Deus não tem começo nem fim. Você consegue perceber isso? Você passar toda a eternidade para conhecer o Senhor. E a cada dia tem novidade. Cada momento tem novidade. As pessoas acham que lá no céu, sabe o que vai acontecer? Vão ter aqueles anjos, né? Cantando, né? Mas eu quero falar para você, eu acredito que lá no céu vai ter uma igreja festeira, que nem aqui é do Capão. Vai ter uma igreja festeira, vai ter uma igreja que faz barulho, de alegria, cheia do Espírito Santo. Lá vai estar lá, louvando ao Senhor. Sabe, mas isso nós precisamos ter consciência que nós estamos caminhando e crescendo com Jesus. Talvez você parou em algo na sua vida, mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, esse é um ano de crescimento e transformação. Esse é um ano de crescimento e transformação. Se você parou, continue. Está difícil, não interessa. Deus vai te abençoar. E sabe, o Senhor pergunta para aquele homem, por que ele estava doente? Por que ele estava paralisado ali? Está ali em João 5,14. Aquele homem estava paralítico, porque ele havia cometido pecado. Fala, havia cometido pecado. Sabe, eu quero dizer que nem todas as doenças são frutos de pecados. Mas nessa situação, a enfermidade daquele homem era fruto de pecado. Jesus disse a ele que se ele não pecasse mais, para que não lhe sucedesse algo pior. Sabe, quantos de nós sabemos que determinadas coisas que nos acontecem são frutos de pecados? Sabe, quantos têm consciência que determinadas coisas na sua vida acontecem por causa de fruto de pecado? E ainda assim, sabe o que acontece? Continua pecando. Presta atenção no que eu estou falando, é muito importante isso. Muito importante você entender que determinadas coisas acontecem nas nossas vidas e acontecem na sua vida por causa de fruto do pecado. No Velho Testamento a Bíblia que diz que aquele que pecasse teria que morrer. Essa era a consequência. Mas nós estamos debaixo da graça, amém? Agora, se há pecado visível em sua vida, eu quero dizer para você, se afaste dele imediatamente. Sabe, pouca coisa pode ser feita por uma pessoa numa situação como essa, se você tem consciência. Jesus foi claro com aquela mulher adúltera. Vai, não peques mais. Sabe, eu quero dizer para você que não é para você ter medo do diabo, você precisa ter temor do Senhor. O seu temor tem que ser para não pecar mais contra o Senhor. Para você entender que o seu pecado pode trazer consequências terríveis sobre a sua vida. Mas Jesus sempre nos dá outra oportunidade, amém, irmãos? Nós precisamos enxergar isso dessa forma. A palavra de Deus diz que aquele homem que guarda as palavras do Senhor, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E ele é considerado uma pessoa prudente. E aquele que ouve e não guarda as palavras, é considerado uma pessoa nécia. Sabe, nós podemos escolher ser prudentes ou nécios. Sabe, Jesus estava dando a segunda oportunidade para aquele homem. E é interessante que depois que ele foi embora, curado, Jesus encontrou com ele de novo. Sim ou não? Jesus encontrou com aquele homem de novo. Ele estava onde? Sabe aonde? No templo. Ele já não estava mais lá no tanque de Betesda. Ele estava onde? Lá? No templo. Ele estava lá, porque ele sabia que ele ia encontrar Jesus no templo. E novamente o Senhor veio ao encontro dele. Novamente, presta atenção.
De novo, Jesus foi em direção a ele. Não foi ele que foi em direção a Jesus. Jesus foi em direção a ele. Mais uma vez. E Jesus virou para ele e falou assim, ó, eu vou te falar como é que você tem que proceder na sua vida daqui por diante. Quantos de nós, irmãos, viemos para Deus, para a igreja, por causa de uma oportunidade que Deus nos dá? Sabe? Aquele homem foi curado de paralisia. Você está aqui por quê? Sabe, às vezes o seu caso foi outra coisa, sabe? Talvez Jesus te trouxe para a igreja por causa de uma outra situação. Aquele homem, ele era todo errado. E mesmo assim Jesus o curou. E eu quero dizer que a graça do Senhor, ela alcança a nós todos e dura para sempre. Amém, irmãos? Sabe, e ele aproveitou da graça. Só que ele não soube continuar na graça. Você pode aproveitar da graça numa situação, mas você pode paralisar e não aproveitar da graça para continuar. Esse homem, ele não podia ir no templo antes, mas agora ele podia. Ele ia no templo, mas ele ia sem a presença do Senhor. Quero perguntar para você, o que te trouxe à igreja? O que te trouxe à igreja? Te paralisou nisso ou você continua a sua vida desfrutando da presença do Senhor? Jesus amava e Jesus é um amor manifesto a nós, amém, irmãos? E é interessante que Jesus falou para esse homem, vá, não peques mais, para que não lhe suceda coisas piores. E diante disso, sabe o que esse homem fez? Você sabe o que ele fez? Ele se retirou diante de Jesus. A Bíblia diz que ele deixou Jesus. Jesus falou isso para ele, ele se retirou e foi embora. E depois que ele foi embora, sabe o que ele fez? Ele procurou os judeus. E aí, chegou para os judeus e fala assim, sabe quem que me curou? Vocês estavam querendo saber quem me curou no sábado? Foi Jesus, pode ir lá perseguir ele. Foi isso que ele fez. Vocês não perceberam? Que no final do versículo, do capítulo, ali, nesse contexto, ele termina assim, e os judeus procuravam matar a Jesus. O homem recebeu a bênção de Deus. Recebeu do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? A vida dele não mudou. Olha como esse homem era ruim, irmãos. Ele recebeu a bênção, foi curado. Deixou de ser paralítico por 38 anos. E ainda assim foi lá e entregou Jesus. Dedurou Jesus, falou, sabe quem me curou? Foi Jesus. Vai lá, pode pegar ele. Pode ir lá. Pode ir lá. Ele dedurou Jesus aos fariseus. Sabe, o que esperava no mínimo desse homem? Que ele ficasse calado. Ele não atrapalhasse a obra do Senhor. Eu quero dizer para você, se o Senhor fez algo na sua vida, e muitas vezes você não tem o que falar, eu quero dizer, então fica quieto, não atrapalhe a obra de Deus, irmãos. Jesus ainda não tinha chegado o seu tempo. Sabe o que está dizendo? Aquele homem, além dele ser curado e receber a bênção de Deus, ele ainda atrapalhou a obra do Senhor naquele lugar. Atrapalhou a obra do Senhor naquele lugar. Ele foi dedurar Jesus. Agora você entendeu por que ninguém ajudava ele? Você entendeu por que ninguém ajudava ele? Então quero dizer que muitas vezes nós não somos diferentes deles. Quantos de nós viemos para o Senhor pela simples, completa graça dele, e depois nós não seguimos o Senhor? Aí sabe o que acontece? Depois ainda o Senhor vem e nos alcança. Amém? Glória a Deus por isso. E Ele nos abençoa. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes nós não entramos e não buscamos a presença dEle em nossas vidas. E aí nós precisamos entender que muitas vezes nós atrapalhamos a obra de Deus. Lançando toda sorte de dissensões, que são discussões, intrigas, fofocas dentro da igreja.
trazendo muitas tribulações para o corpo de Cristo, aquele homem, infelizmente, perdeu novamente uma oportunidade de estar com Cristo e ser um discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz aqui um homem, ele foi curado, Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, ele foi curado, ele era cego. E a Bíblia diz que o que ele fez? Ele reconheceu Jesus e se tornou o quê? Um discípulo de Jesus. Você pode receber a bênção, mas não ser um discípulo de Jesus. O nome de Bartimeu ficou na palavra de Deus e mostrou que era alguém, é um exemplo a ser seguido. Esse homem do tanque de Betesda não é um exemplo a ser seguido. Existem exemplos na Bíblia que não são para ser seguidos. E esse é um exemplo para não ser seguido. Ele é simplesmente o paralítico do tanque de Betesda. Ele nem nome tinha. Nem nome tinha. Sabe por quê? Talvez ele conheceu Jesus, mas Jesus não o conheceu realmente. Você conhece Jesus? Agora eu quero perguntar para você, Jesus te conhece? Jesus conhece você? Ele sabe quem você é? Ele sabe o seu nome? Sabe, essa atitude que o Senhor espera de nós. Ele está passando. O Senhor vai parar para te abençoar. Ele vai parar. Fala para o seu irmão, o Senhor vai parar para te abençoar. Depois que Ele parar para te abençoar, Ele quer que você o siga. Os verdadeiros discípulos de Jesus vão segui-los. Eu quero dizer que essa é a maior bênção. Você ser considerado discípulo de Jesus. As outras coisas são só oportunidades que temos de conhecer e seguir a Jesus. São só fatos. Agora você pode escolher. Você pode ficar 38 anos tentando receber a bênção de Deus. E quando ela vier ainda você vai desperdiçar. Mas fala para o seu irmão assim, não fique esperando 38 anos não. Fala assim, quando Jesus vier, perceba. Pode falar para o seu irmão, fala assim, quando Jesus vier, perceba. Fala para ele assim, perceba e aproveite tudo. Fala assim, receba e aproveite tudo, não só a bênção, mas a presença dEle. Amém? Eu quero orar por você agora. Queria pedir que a equipe de louvor venha aqui, mas eu queria pedir só um violão bem... Pode cantar também, mas... só com o violão. Mas eu quero orar por você. Quantos querem avançar esse ano? Quantos querem avançar? Queria convidar todos a ficar de pé, ficarem em pé nessa noite. Se você tem alguma área paralisada na sua vida, eu sei que está calor, mas eu fui pontual, eu terminei às 8 horas. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Sabe, o Senhor pergunta para você, quem é o verdadeiro problema? É você? Você reconhece isso? Sabe, o Senhor pergunta para você nessa noite, se tem algo que tem te paralisado, algum pecado, alguma situação que você entende que tem trazido consequências sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus nessa noite quer trazer você para um novo nível, levar você além daquilo que você tem tido, tem realmente desfrutado.
o Senhor está passando, Ele tem chamado você e perguntado para você: você quer me seguir? Você quer ir lá além? Você quer desfrutar daquilo que eu tenho para a sua vida? Eu quero desafiar você nessa tarde a parar de olhar para os homens, sabe, parar de olhar: o meu problema é meu líder, o meu problema é o Marcos, sabe, o Marcos é só um canal e um vaso de Deus aqui nesse lugar. O meu problema é a Patrícia, o meu problema é isso, é fulano, ciclano, sabe, o nosso problema somos nós mesmos. Nós precisamos reconhecer isso diante de Deus, senão as nossas vidas não são mudadas. Eu quero orar por você, quero pedir que você venha à frente. Esse é o primeiro apelo a ser feito nesse lugar. Se você quer a sua vida transformada, quero convidar você a responder diante do Senhor. Fala: Jesus, eu quero mudança na minha vida. Eu quero avançar na minha vida nessa noite. Se você não conseguir vir aí para frente, pelo menos sai do seu lugar, mas tome uma atitude. Levanta, sai do lugar e tome uma atitude diante do Senhor. Mas eu quero que você venha à frente orando, você venha colocando a sua vida diante do Senhor. Enquanto o Gilvan canta aqui, toca, eu quero que você ore e ore para o Senhor. Fale com Deus. Render a Ti e adoração e derramar meu ser. É o que meu coração Deseja toda manhã. Se imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Não fique calado, fale para o Senhor. Fale com o Senhor. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. leva-me além. Que a minha vida flua mais na Tua unção, mais do Teu poder. Erga suas mãos para o Senhor. Quero orar por você. Espírito Santo de Deus, a Tua igreja responde diante de Ti. Senhor, vem nessa tarde sobre cada coração, sobre cada necessidade, sobre cada resposta. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa tarde, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que as águas irão se mover neste lugar. Senhor, nós queremos declarar que o Teu Espírito se manifestará sobre esse lugar. Nós queremos declarar que cada um nesse lugar crescerá, romperá, ou será transformado. Haverá um novo nível de experiência, um novo nível de transformação, um novo nível do manifestar da graça, do poder do Senhor sobre cada um
Deus, vem com a tua graça, vem com o teu poder, vem com a tua vida, vem com o teu Espírito nessa tarde. Deus, olha cada coração, olha cada atitude, derrama da tua unção. Deus, marca cada um dos teus filhos, Pai, nessa tarde. E eu quero declarar em nome de Jesus que cada um, Senhor, avançará, se tornará um discípulo, não olhará apenas para a bênção, mas olhará para o Senhor, crescerá, não olhará apenas para os problemas ou as circunstâncias, Senhor, mas olhará para o Senhor, olhará para o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu, aquele que está sentado à direita do Pai. Senhor, nós te louvamos nessa noite, por isso manifesta, Senhor, muda, transforma, restaura, edifica, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Presta atenção, pode aplaudir o Senhor. Eu quero desafiar você. Talvez exista alguma área na sua vida que você tenha andado em pecado. Aqui é a casa da misericórdia. Quero que você procure a sua liderança, alguém maduro. Confessa para ele. Fala assim: eu não quero mais viver nessa vida. Não quero mais viver dessa forma. Eu quero avançar, eu quero romper. Mas quando você for confessar, vá com o coração correto. Coração certo. Não achando que o problema é dos outros, mas você foi o problema da situação. Amém, irmãos? Mas faça isso. E eu tenho certeza que você vai ser restaurado, você vai ser liberto, você vai ser curado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Marcos. Amém? Mais alguma coisa, Marcos? Então posso abençoar e liberar, amém? Os irmãos estão liberados, abençoados. Não vá embora antes de abraçar pelo menos uns 3 irmãos. Que você tenha uma semana abençoada. Se prepare para o jejum de 40 horas. Vai ser poderoso nesse lugar. Deus vai marcar a sua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus.